Iniciada a gravação, doutor Fabiano. Ok, obrigado. Inicialmente, boa noite a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão de julgamento do TJDU Espírito Santo. Inicialmente, cumprimentar os colegas auditores, bem como nossa secretária, a doutora Daniele, os procuradores aqui presentes, advogados. Enfim, temos hoje um processo de número 2464-2/2023-0, de relatoria do doutor Felipe, bem como denunciados Lohan Santos Gomes, Ivre Júnior e Saldanha da Gama. Desse modo, eu concedo a palavra para o relatório. Doutor Felipe. Sim, vou começar o relatório agora. O senhor tem a palavra. Sim. Trata-se de um processo em que o Saldanha da Gama foi denunciado, Saldanha da Gama, Lohan Santos Gomes e Ivre Júnior N. Bandeira foram denunciados pela Procuradoria pelo que aconteceu no jogo. Eu vou relatar agora. Aos 11... Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, eu só peço por gentileza aos demais que desliguem o microfone para não dar um pouco de interferência nos áudios. Doutor Felipe, por gentileza. Posso falar? Então, aos 11 minutos e 50 do jogo paralisado por 5 minutos, foi paralisado por 5 minutos devido à torcida do Saldanha da Gama ter jogado um artefato explosivo, um rojão, na parte extrema da quadra, nas dependências do ginásio da CESPORT. Após o primeiro gol da equipe do Saldanha da Gama, um torcedor subiu na grade de proteção, se pendurando, quase caindo, sobre o banco de reservas da equipe União. A equipe de arbitragem pediu para que ele não fizesse mais isso. O torcedor do Saldanha disse, abre aspas, se sair outro gol, irei invadir a quadra. Sua torcida cantava a todo instante, acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno. Torcedores com a camisa do clube Saldanha, a todo instante, desferiam palavras contra o banco de reservas da equipe União, como tais. Abre aspas, nós vamos te pegar, vocês não sabem aonde moro, espero quando o jogo acabar, vou pegar vocês, vamos resolver isso na bala. Fecha aspas. Novamente, o jogo foi paralisado e a torcida foi afastada do banco de reservas. Seguindo adiante, o treinador Wesley de Oliveira Olintino, da equipe União, relatou aos árbitros que alguns torcedores do Saldanha o chamaram de macaco por algumas vezes e ameaçaram resolver após o jogo. Aos 31 minutos e 32 segundos, o atleta Lohan Santos Gomes, camisa número 7 da equipe do Saldanha, deu um pontapé no jogador adversário, o atleta Ivre Júnior, camisa número 12 da equipe do Saldanha, que revidou a agressão com um soco no ombro do referido atleta, tendo ambos sido expulsos direto com cartão vermelho. Após a expulsão, o atleta Lohan agrediu o atleta Vitor Duarte Madeira, camisa número 10, da equipe União, com um soco no rosto. E não satisfeito, ele saiu correndo em direção ao atleta Henry, tirou a camisa e começou a chamar para a briga. Neste momento, os torcedores da equipe do Saldanha da Gama saem do ginásio e começam a incentivar uma briga entre os referidos atletas. Abre aspas. Vou te encher de porrada, vamos te acertar aqui fora. Fecha aspas. O jogador Infre tira a sua camisa, declarando a intenção de confrontar o atleta Lohan. No entanto, ele foi contido por seus companheiros de equipe e por seu treinador. O jogo foi paralisado aos 31 minutos e 32 segundos devido à insegurança. A polícia militar foi acionada... Só um minutinho, doutor. Doutor Rogério, por gentileza, o seu áudio está ligado. O senhor poderia inativá-lo enquanto o doutor Felipe termina o relatório? Desculpa, eu vou desativar. Obrigado. Desculpa. Ok, doutor Felipe, desculpa. Pode continuar. Tudo bem. A polícia militar foi acionada pelo organizador do campeonato, o senhor Marcelo Matos. A polícia militar, ao chegar no ginásio da CESPORT, ao chegar no ginásio, a equipe de arbitragem relatou todo o ocorrido
momento em que o capitão Souza ratificou a decisão da arbitragem de encerrar a partida devido à falta de segurança. O técnico e o diretor do Saldanha da Gama insistiram pela continuidade da partida, o que não foi acatado pela PM, que permaneceu no ginásio e iniciou a liberação dele, primeiro com a liberação da torcida do União, e logo após a torcida do Saldanha da Gama. Seguindo adiante, em pós dessas informações, a outra procuradoria ofereceu denúncia nos seguintes termos: Lohan Santos Gomes, atleta da equipe de Saldanha da Gama, em curso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, combinado com o artigo 254-A, parágrafo 1º, incisos 1, 2, e artigo 257, parágrafo 1º, todos do CBJD. O atleta Ivre, da equipe União, foi denunciado também nos artigos 254-A, parágrafo 1º, e no artigo 257, parágrafo 1º, todos do CBJD. Por último, o Saldanha da Gama, a Associação Esportiva, foi denunciada nos artigos 211, 213, inciso 1, 2 e 3, parágrafo 1º, e no artigo 243-G, parágrafo 1º, 2º e 3º, todos do CBJD. É importante destacar que o técnico da equipe União, por meio do BU número 51747329, relatou ter sido vítima de atos racistas por parte da torcida do Saldanha da Gama, que, em um momento acalorado, supostamente ecoou cantos de macaco à sua pessoa. Tal evento não foi alvo da denúncia por parte da outra procuradoria. A defesa escrita foi feita e juntada aos autos. Esse é o relatório. Obrigado, doutor. Após o relatório, passo para a fase de provas. Doutora Gisele, boa noite. A sua câmera, se por gentileza puder ligar. Doutora Gisele? Está me ouvindo? A senhora está conectada por duas... É porque o do meu computador deu problema. Se puder desconectar. Vou desconectar agora. Aí, está me ouvindo? Melhor isso, obrigado. Doutora, a senhora deseja produzir provas? Não, sem provas. Perfeito. Defesa, doutor Rogério, se eu puder ligar a câmera, por Eu gentileza. estou com dificuldade no meu computador, só tenho áudio, e não estou tendo condições de ligar a câmera. Mas eu pretendo fazer prova testemunhal, e o senhor Wilmes Júnior, que até já se antecipou e se apresentou aos senhores como testemunha de alguns fatos, mesmo tendo a súmula do jogo, presunção de veracidade, nós gostaríamos de fazer prova porque refutamos a maioria dos fatos que estão articulados na súmula, exceção feita a falta cometida pelo senhor Lohan, inclusive na defesa, nós falamos que a falta era motivo realmente de expulsão. Foi uma falta grosseira, uma falta de jogo, mas uma falta grosseira. As denúncias, o que reza na súmula do jogo, nós refutamos totalmente. Primeiro, doutor, se Vossa Excelência me permite, com relação ao artefato. A súmula fala na questão do artefato. Realmente houve um barulho de rojão, mas esse barulho de rojão ele foi ouvido fora do ginásio, completamente fora do ginásio de esportes, não se podendo imputar aos torcedores do Saldanha da Gama a culpa da explosão desse rojão. De maneira alguma. O jogo ficou paralisado por 5 minutos de intervalo. Se nós formos compulsar o tempo de jogo estabelecido na súmula da partida, vamos verificar que se a gente for
Presidente, pela ordem. Doutor Rogério, A gente está na fase de sim, provas. é As isso que eu vou, alegações de defesa seriam no Não, segundo não, momento, doutor não, Rogério. não, sim, o senhor me perdoe a minha extensão, é só para justificar a prova, mas eu vou parar por aqui e gostaria de ouvir o senhor Wilmes Júnior, que faz parte da sala, que está fazendo parte da sala. Muito obrigado pela sua compreensão. Muito obrigado. Claro. Tá, ok. O doutor Felipe, auditor, o senhor defere o pedido de produção de prova? Então, eu queria saber, só entender por qual motivo, o que ele quer provar com essa testemunha. E explico, porque os vídeos, eu assisti a todos os vídeos que foram disponibilizados e eu não vejo motivo para fazer uma prova testemunhal. Então, eu queria só entender do doutor Rogério o que ele quer comprovar com essa prova. Doutor Felipe, com todo respeito, se Vossa Excelência está entendendo dessa forma, eu vou comungar com o entendimento de Vossa Excelência, porque eu trouxe a testemunha aos autos para ratificar os vídeos que foram apresentados, para mostrar que o Rojão não foi jogado dentro do ginásio, para mostrar que não houve a invasão de quadra, conforme narrado na súmula do jogo, para mostrar o comportamento da torcida, para mostrar esses fatos, para ratificar os fatos. Se Vossa Excelência, com todo respeito, entende desnecessária a oitiva da testemunha, eu vou comungar com o entendimento de Vossa Excelência e vou abrir mão da minha testemunha. Ok. Tudo bem. Muito obrigado. Perfeito. Dessa forma, sem mais provas a produzir, passo a palavra para a procuradora, doutora Gisele, para considerações finais. Bom, vamos lá. Nós temos aqui, eu vou me atentar a falar sobre a questão do racismo, né, que eu acho que é uma das situações mais graves aqui na denúncia, né? Eu acho que a ponderação nesse caso seria bem interessante. A gente está falando de um crime que hoje está corriqueiro no esporte em geral, né? Não só no futebol, e é inadmissível esses tipos de agressões que estão ocorrendo corriqueiramente no esporte, enfim, mundial, né? Não se fala só do Espírito Santo. Nós estamos aí vendo na televisão que isso está sendo cada dia mais normalizado e não deve ser desse jeito. Então, assim, em questão à situação, eu acho que é necessário que a torcida... Eu vi que dentro do processo eles juntaram um boletim de ocorrência identificando o agressor, mas isso foi após a partida, isso eu, salvo me engano, no outro dia. E mesmo assim, a pessoa não foi identificada corretamente, simplesmente colocou aqui o nome de Ivan, que ainda por si ficou obscuro a identificação do agressor, né? Inclusive, parece que o que foi agredido, ele vai entrar com uma ação, né, criminal contra essa pessoa, mas mesmo assim eu entendo ainda que houve a responsabilidade do clube, porque eu acho que o clube ele precisa estar cada vez mais atento a essas situações e que, de forma que faça um cadastro dos torcedores ou filme a partida para que esses agressores sejam identificados e para que o clube não se responsabilize dessa forma, tá? Então, assim, eu acredito que sim, houve omissão por parte do clube e eu acredito que seja, sim, penalizado por essas questões. Perfeito, doutor, obrigado. Doutor Rogério, o senhor tem a palavra para a sustentação. Muito obrigado. Especificamente com relação às ponderações da ilustre procuradora, o Saldanha da Gama refuta a tese da mesma. Primeiro, por considerar os vídeos, eles mostram claramente que não houve qualquer manifestação da torcida injuriando o treinador. Segundo,
a arbitragem não ouviu nenhum tipo de injúria racial. Tanto é que ela não postou na súmula que houve injúria racial por parte da torcida, ou quiçá por parte de alguma pessoa. E essa suposta injúria racial, ela foi dita pelo treinador ao árbitro da partida, que relatou na súmula de uma maneira tão sucinta que não se justificava nem ter colocado, porque não há prova, não há nenhum tipo de menção desonrosa ao treinador, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, sempre foi tratado com muita dignidade, com muito respeito e com muita admiração, diga-se de passagem. O nosso relacionamento com o treinador da equipe adversária sempre foi e vai continuar sendo o melhor possível. As alegações contidas na súmula não tem nenhum tipo de referência à torcida. Não tem nenhum tipo de referência a uma pessoa. A procuradora foi muito feliz ao dizer que a suposta pessoa agressora não foi nem identificada pelo agredido, pelo suposto agredido. Mesmo porque, se tivesse sido identificada, nós, do Saldanha da Gama, certamente tomaríamos as medidas necessárias para que pudéssemos punir essa pessoa. Com certeza absoluta. No Saldanha da Gama existem vários atletas, vários dirigentes de todas as raças, de todas as etnias, e todos eles sempre com muito respeito, inclusive os adversários também, sempre com muito respeito. Tá? Vou até um pouquinho mais longe, para não tomar muito tempo de vocês, dos senhores, mas se isso tivesse sido dito na hora, se isso tivesse sido dito na hora para alguns de nós, certamente, pode ter certeza absoluta disso, certamente tomaríamos as medidas que o caso requer. Então, diante da ausência de provas, diante da ausência de qualquer postura indiferente, eu estou requerendo a vossas excelências a absolvição do Saldanha da Gama por não ter infringido o artigo 211, por não ter infringido o artigo 213 e também, com todo respeito, por não ter infringido o artigo 243, letra G. Eu agradeço muito o carinho dos senhores, a atenção, e continuo com a mesma admiração, mesmo porque eu já estou há muitos anos no esporte, tenho recebido decisões dos senhores sem nenhum tipo de restrição e sempre cumprindo as decisões desse egrégio tribunal. Muito obrigado e que se faça justiça. Muito obrigado. Agradeço, doutor Rogério. Desse modo, passo a palavra ao doutor Felipe, relator, para proferir o seu voto. Vou tentar ser bem sucinto aqui na leitura do voto. É o seguinte: após análise minuciosa da documentação juntada aos autos, dos 74 vídeos juntados pela brilhante defesa, entendo que razão assiste à denúncia da Procuradoria. Explico. Em primeiro lugar, é importante destacar que estamos tratando de uma competição sub-16, ou seja, o atleta mais velho possui 16 anos, fato que torna a análise mais delicada, afinal de contas, se tratam de adolescentes em formação. Desse modo, a reprimenda deve, obrigatoriamente, ser proporcional aos atos praticados, que, como se observa nos vídeos e no relato da arbitragem, foi completamente contrário ao espírito desportivo. Nessa linha, é válido destacar que, não satisfeitos em terem sido expulsos, os atletas continuaram a cometer infrações, pouco se importando com a partida e com o espírito desportivo. Seguindo adiante, é flagrante a negligência do clube ao não coibir ou pelo menos tentar minimizar os atos praticados por seus torcedores. Eles jogaram rojão, fizeram gritos ameaçadores à equipe adversária e o clube se manteve inerte e se abstendo de suas responsabilidades. Pior, sequer identificaram as pessoas que soltaram o rojão, ou mesmo os torcedores que fizeram gritos intimidadores à torcida adversária e aos atletas adversários. A conduta dos denunciados é reprovável e atenta contra o espírito desportivo, motivo pelo qual deve ser penalizada nas ilhas dos artigos acima destacados pela douta Procuradoria,
ao passo que as agressões e toda confusão foram minuciosamente descritas na súmula, não havendo prova em contrário. Nesse passo, é válido ressaltar que os vídeos colacionados não contradizem a súmula, pelo contrário, somente demonstram que a equipe do Saldanha da Gama estava fora do espírito desportivo, tendo provocado e batido nos atletas adversários a todo momento durante a partida. Assim, não há como dissociar a conduta dos denunciados da aplicação da pena repressiva, principalmente quando se observa o caráter pedagógico e a necessidade de afastar o cometimento de outros atos antidesportivos por parte dos denunciados de outros atletas, como os ocorridos na última partida. A única... Posso continuar? Pode continuar, doutor. Assim, julgo procedente, em parte, a denúncia para que sejam aplicadas as penas, dada a gravidade dos atos, na seguinte forma. Lohan Gomes, com base no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, condena a pena de 2 partidas de suspensão. Com base no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 do CBJD, condena 4 partidas de suspensão. Com base no artigo 257, parágrafo 1º do CBJD, condena 4 partidas de suspensão. Ivre Júnior N. Bandeira, com base no artigo 254-A, parágrafo 1º do CBJD, condena 4 partidas de suspensão. Com base no artigo 257, parágrafo 1º do CBJD, condena 4 partidas de suspensão. Saldanha da Gama, com base no artigo 211 do CBJD, condena multa de R$ 300. Com base no artigo 213, incisos 1, 2 e 3, parágrafo 1º do CBJD, condena multa de R$ 300. Com base no artigo 243G, eu absolvo o Saldanha da Gama por não ter visto nos vídeos qualquer menção racista por parte da torcida. Seguindo adiante, passo a dosimetria da pena com a aplicação dos incisos 1 e 4 do artigo 180, combinado com 182 do CBJD, momento em que aplico os atenuantes e reduzo as penas que serão definitivamente fixadas na forma a seguir. Lohan Santos Gomes, fixo a pena definitiva de 5 jogos de suspensão. Ivre Júnior Rani Bandeira, fixo a pena definitiva de 4 jogos de suspensão. E o Saldanha da Gama, fixo a multa definitiva ao pagamento de R$ 600. E esse é o meu voto. Perfeito, doutor. Só uma dúvida. O senhor aplicou a metade nos casos do Lohan ou esse cálculo final que o senhor deu? O cálculo final aplica na metade. O Lohan seria condenado a 10 partidas de suspensão. Perfeito. Que pelo artigo 132 fica 5 jogos de suspensão. Já o Ivre a 8 partidas de suspensão, com o artigo 182, 4 Perfeito. partidas. Entendeu? E o Saldanha da Gama R$ 600. Tá, ok, obrigado, doutor. Doutor Sávio, o senhor tem a palavra. Presidente, pessoal, primeiramente, só queria saber se os atletas são menores de 14 anos mesmo, para eu poder saber se acompanho ou não o voto do relator. Doutor Sávio, a gente não tem informação concreta no processo da idade deles, nem Trata na de súmula. uma competição Mas- 15, né? Mas, sub-16. 16. isso, perfeito. Então, levando em consideração, Entendi. o senhor tem a Assim, palavra, doutor. Só um momento, doutor, pela ordem. Doutor Pois Sávio, eles, Claro. se tem algum menor de 14 anos, isso não foi suscitado pela defesa. Entendeu? Então, a partir do pressuposto que todos tivessem entre 15 e 16 anos. Entendeu? Uhum. Presidente, eu vou acompanhar o voto do relator, que tange aos atletas, mas eu vou discordar e vou abrir a divergência aqui e explico.
narra aqui a súmula que houve realmente esse ato racista que a súmula vem narrando. E, inclusive, a inicial está sendo acoplada com a denúncia da vítima aqui na esfera policial. Então, a materialidade ela se concretizou aqui, nesse sentido. E vou além, isso trata-se de um caso de um racismo explícito, é racismo recreativo, que a gente conhece, que é visto em todas as arenas esportivas, em qualquer modalidade esportiva, existe, está em voga, inclusive na Espanha, um famoso jogador de futebol. Então, esse tipo de prática eu tenho, por mim, né, tentado coibir, mesmo porque quando atleta também sofri várias vezes, não tive a oportunidade nem como denunciar de mãos atadas nessa época. Então, por conta disso, presidente, eu abro essa divergência em relação ao voto brilhante do relator para condenar a agremiação Saldanha da Gama na pena de R$2.000, com infração a 243G. Eu voto conforme ele votou, o relato dele, mas eu só abro essa divergência nesse sentido. Obrigado. Perfeito. Doutor, agradeço. Só para constar, qual o valor em referência ao artigo 243G? A pena de R$2.000, sem o redutor do 182. Então, totalizando R$2.600. Isso, acrescido ao que o relator já aplicou de pena. Perfeito, doutor Sávio, agradeço. Doutor Luiz Eduardo, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, eu analisei os vídeos anexados com a defesa, ouvi atentamente a procuradoria e a defesa e os votos dos meus colegas, mas eu vou ousar divergir de todos eles. E por que eu vou ousar divergir? Primeiro, porque o vídeo está denominado como número 20.230712_213643, ele demonstra claramente, no meu entender, que não houve uma agressão física entre os atletas. O que houve foi, sim, uma jogada violenta do atleta Lohan em cima do atleta Irvir, e esse teria depois revidado a hostilidade. Mas só que ele não revida com uma agressão física. O soco não ocorreu, o pontapé não ocorreu. O que ocorreu foi o empurrão, e para mim, empurrão naquela situação de jogo, ele não se trata de uma agressão física. Eu não vi o soco que está narrado na súmula pelas imagens. Eu, sinceramente, não vi. O que eu vi ali foi um ato de hostilidade. Sim? Eu não vi configurado a tipificação de rixa do 257. A rixa é uma confusão generalizada que, pelo relato do árbitro, ele se resume aos jogadores ali, mas não aquela questão de se imputar a rixa. Eu não consegui vislumbrar esse tipo de situação. Então, em relação ao atleta Lohan, eu acho que ele praticou duas condutas, tá? Que são aquelas descritas no artigo 254, tá? E no 250. Primeiro, ele praticou a jogada violenta, que possui uma pena de 1 a 6 partidas, provas ou equivalente. Eu acho que ele foi uma jogada violenta, foi uma entrada bem violenta do atleta, razão pela qual eu aplico 4 partidas de suspensão, usando o redutor do 182 para 2 partidas. Condeno ele também nas penas do artigo 258, desclassifico do 250, e eu condeno nas penas do artigo 258, que é assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, não tipificado pelas demais regras do Código, quando ele
ele empurra o outro jogador com 2 partidas de suspensão, convertendo, aplicando 182, ficando em uma partida. Então, o atleta Lohan, eu aplico 3 partidas no total, 2 pelo 254 e uma pelo 258. Estou desclassificando 250 e aplicando a pena do 258. Já o atleta Ive, ele não deu soco, tá? No Vitor, você ficou bem fácil, o que aconteceu foi um empurrão. Então, eu entendo que a gente poderia caracterizar ele também num ato de hostilidade, aplicando 2 partidas com um redutor para uma partida de suspensão. Em relação ao atleta, à entidade de prática desportiva, eu não tenho como punir a entidade pelo que está disposto no artigo 211 do CBJD, porque o artigo 211 do CBJD, ele fala nas condições para deixar de manter o local que tem indicado para a realização do evento com infraestrutura necessária a assegurar a plena garantia e segurança para a sua realização. A gente está falando de uma categoria sub-15, sub-16 no caso. Eu acho que as estruturas, pelos vídeos, elas existiam completamente. Questão de segurança. Óbvio que por mais que nesse tipo de competição que o clube possa requerer a presença de policiais, é fato público e notório que nesse tipo de competição as autoridades policiais elas não comparecem. Razão pela qual eu absolvo a entidade de prática desportiva das penas do 211. Mas não faço na regra do artigo 213, porque eu acho que ficou... não foi descaracterizado a infração ao artigo 213 nos incisos 1, 2 e 3. Eu acredito que todas essas ocorrências existiram literalmente no jogo, tanto que a partida não pôde prosseguir, ter o seu fim. Então, eu acho que isso é um caso bem sério. Então, eu condeno a entidade em 6 partidas de perda de mando de campo, reduzindo com 8-2 para 3 mandos de campo. E aplico a multa que vai de 100 a R$1.000 em R$2.000, com o redutor do 8-2 para R$1.000. Em relação à tipicidade do artigo 243F, realmente trata-se de um caso muito grave. Tá? O racismo, a gente tem que retirar ele da nossa sociedade, principalmente do meio esportivo, porque eu sou do tempo em que você podia ir no estádio de futebol, lá você podia falar palavrão, xingar à vontade. Isso hoje não é mais aceito em nossa sociedade. Quando eu vou com minha filha aos estádios, antigamente eu meio que ensinei a minha filha o que eu havia aprendido lá atrás, e minha filha, depois, com o tempo, falou: pai, por que tem que xingar? Não tem que xingar, realmente a gente não precisa fazer. A gente fica nervoso, a gente quer jogar algumas frustrações nossas do dia a dia, extravasar naquele momento, mas isso tem que mudar. Nós não podemos fazer mais esse tipo, e principalmente atitudes racistas, essas são deploráveis. Essas são definitivamente deploráveis. Mas, infelizmente, eu não consigo vislumbrar que há provas suficientes para condenação no artigo 243G. Por que eu falo isso? Porque na súmula não há qualquer tipo de relato sobre esse acontecimento. Nenhum relato. O relato ele ocorre posteriormente com o registro de ocorrência junto à autoridade policial. Então, e mesmo assim, não há uma identificação correta disso. Eu entendo que eu não me sinto seguro aqui para fazer qualquer tipo de condenação nas iras do artigo 243G, porque a súmula, em nenhum momento, ela fala qualquer situação que teria levado à ocorrência de tal fato de racismo. No relato da súmula não há. Eu não sei, ou eu estou muito enganado, o doutor Sábio falou que na súmula há uma narrativa sobre esse fato, mas eu, sinceramente, doutor Sábio, eu não consegui vislumbrar onde estaria isso na súmula.
Por isso que eu não me sinto à vontade de condenar a entidade de prática desportiva, a organização de prática desportiva, pela nova nomenclatura da Lei Geral do Esporte, nas penas do artigo 243G. O boletim foi feito no dia seguinte ao fato, né? Ou não, no mesmo dia, mas em nenhum momento não, foi registrado no outro dia, às 14h40. Então, eu não me sinto à vontade para condenar, porque não há uma prova robusta de que tal fato poderia ter ocorrido, principalmente em relação com a ausência de identificação dessa possível pessoa de nome Ian, e eu fui buscar na planilha do jogo, né, do relato da súmula, e eu não consegui vislumbrar também um atleta chamado Ian. Então, eu me sinto muito aqui inseguro para fazer qualquer tipo de condenação, razão pela qual eu absolvo a entidade de prática desportiva. Então, resumindo, 6 partidas de perda de mando de campo, apesar da primariedade, reduzindo para 3, multa de 2.000, com R$ 1.000, absolvendo do artigo 211 e 243G. Quanto ao atleta Lohan, 2 partidas no 254 e uma no 258, e o segundo denunciado na pena do artigo 258, 2 partidas, reduzindo com 8-2 para 1 partida. Esse é meu voto. Pela ordem, presidente. Pois não, sabe? Só não atenção aqui ao que o doutor Luiz, brilhantemente no seu voto, falou. Eu não pude ver os vídeos. Esses eu não vi, mas o relato da súmula eu li. E está na página aqui, quer ver? Tem a página 1, a página 2. Logo após o relato aqui da Federação Espírito Santense de Futebol, um relato a caneta azul, tem um relato escrito. Tem o árbitro principal da partida e tal, apresentamos, aí tem a categoria, os cartões amarelos, aí embaixo tem um relatório. Se a gente for ver, nesse momento, o treinador, assim, o Wesley da equipe União relata que alguns torcedores da equipe Saldanha da Gama o chamaram a resolver após o jogo. Aos 30. Doutor Sávio, a gente não está conseguindo te ouvir perfeitamente. O Lohan, camisa 7, ele eu só peguei esse trecho de que eu realmente li. Que eu estou numa situação de estabilidade aqui na internet. Enfim, estão me escutando agora, claramente? Sim, agora sim. Então, é nessa parte que tem um relatório da Federação Espírito Santense de Futebol de Salão. E no relatório escrito no computador, tem um relato, sim, de que o treinador, o senhor Wesley, ele foi chamado de macaco por alguns torcedores do Saldanha. Tá certo. Tem Excelência, pela ordem. Eu estou ouvindo com muita atenção todo esse relato. Aonde o ilustre julgador está falando, no relatório digitado, mas ele diz o seguinte, salvo o melhor juízo, o árbitro diz que o treinador disse a ele... Doutor, mas aí no caso a gente não poderá abrir para sustentação novamente. A gente não, mas não é sustentação, não. Estou tentando esclarecer para que não haja uma injustiça. Porque se o clube realmente tiver culpa, tudo bem. Mas o que está... Mas o doutor já teve a palavra. O doutor já teve a palavra. Podemos retornar... Mas é uma injustiça. A gente já está na fase de proferir os votos, né? Então, vamos dar sequência dessa maneira. Doutor Sávio, o senhor tem mais alguma dúvida? Doutor Sávio, só voltando aqui, presidente, o doutor Sávio tem razão. Realmente tem um parágrafo ali, eu me equivoquei quando na minha fala, realmente está escrito ali depois no relatório datilografado, realmente existe uma parte... Tem uma parte ali específica. Neste momento, o treinador, o senhor Edil de Oliveira,
Olímpio em relato que alguns torcedores da equipe Saldanha da Gama o chamaram de macaco por algumas vezes e o ameaçando que iriam resolver o jogo. Eu só vou manter o meu voto, porque eu entendo que há uma divergência aqui de informações, no seguinte sentido, de que seriam alguns torcedores e depois teria sido somente um torcedor. Em razão desse fato e da ausência de outras provas, eu não me sinto confortável aqui para condenar no 243G, mas gostaria só de ratificar meu voto. Doutor Sávio, muito obrigado por me chamar a atenção, porque eu não tinha reparado aqui nessa parte do relatório. Muito obrigado aí pela observação, mas eu mantenho o meu voto. Sim. Agradeço, doutores. Doutor Roger, o senhor tem a palavra. Boa noite a todos. Eu vou acompanhar a divergência do Dr. Luiz, no voto do Dr. Luiz. Deixa eu só um minutinho que eu vou colocar isso. Em relação ao atleta Lohan, o senhor? Eu vou acompanhar a divergência do Dr. Luiz. E aí, como que seria o voto do senhor? Escrever. Doutor Luiz, como é que você... desculpa. Ficou 2 jogos no 254, um jogo no 258 e um jogo no 2... Isso para o Lohan, um jogo para o Ive, e isso já com 8-2 aplicado, né? 3 perdas de mando de campo para a entidade prática desportiva e R$ 1.000 de multa. E a absolvição no 243. Né? E a absolvição no 211 no 243G. E os atletas eu também absolvi do 257. Perfeito. Só um minutinho, senhores, que eu estou organizando assim, aqui os votos. Eu peço só um pouquinho da compreensão dos senhores. Presidente. Pois não? Pela ordem, eu acho que acabou ficando empatado, porque com relação às punições, tanto eu quanto o doutor Sávio, nós votamos pelas punições de acordo com o meu voto. Com relação à absolvição, eu até explico aqui, gostaria até de explicar o meu voto pela absolvição no artigo 243G, que eu concordo com o doutor Luiz, porque, assim, embora na súmula tenha descrito de uma forma muito breve as ofensas racistas, eu também analisei os vídeos, e nos vídeos eu não consegui ver nenhum tipo de grito nesse sentido. E, assim, eu parto do pressuposto que a defesa ela foi honesta ao divulgar todos os vídeos da partida. E isso eu falo, assim, com muita certeza, porque existem vídeos lá em que a torcida do Saldanha desfere vários gritos ofendendo e, assim, coisas como o doutor Luiz disse, que perfeito. acontecem mesmo, né? Doutor Felipe, perfeito. Nesse caso aqui, como realmente, de fato, houve o empate, eu vou aplicar a questão do mais benéfico aos réus, né? Sendo assim, o atleta Lohan, declaro... Eu vou votar pelo seguinte sentido. Atleta Lohan, em referência aos artigos 250, 254 e 257, eu vou acompanhar o relator, doutor Felipe, totalizando 10 jogos, aplicando a redução em 5 jogos,
em referência ao atleta Ivre, artigos 254 e 257. Eu vou também acompanhar o relator, aplicando ao final, com atenuante, 4 jogos. Em relação ao Clube Saldanha, referente ao artigo 211, eu aplico a absolvição. Em relação ao artigo 213, eu entendo da mesma forma, em relação ao clube Saldanha da Gama, eu entendo da mesma forma do voto do Dr. Luiz, né? Aplicando a 211 a absolvição, ao 213 a condenação com atenuante em 3 partidas, mais R$ 1.000 de multa, e em relação ao 243 eu também aplico a absolvição, não consegui vislumbrar. Sendo assim, eu declaro o resultado, né, pela condenação no total ao atleta Lohan em 5 partidas, ao atleta Ivre em 4 partidas, e ao Clube Saldanha da Gama a punição de 3 partidas, mais R$ 1.000 de multa. Esse é o resultado. Perfeito, senhores. Presidente, Eu não estou, doutor Sávio, eu acho que eu não estou conseguindo ouvir o senhor. Tem o Wesley está se manifestando, mas eu não consigo também compreender a fala dele. Wesley, eu não estou conseguindo ouvir com clareza. Não estou conseguindo ouvir direito. Não. Daniele, o Wesley, ele era parte? Eu não... E agora, consegue me escutar? Sim. Perfeito. Sim, O seu Agora sim. Wesley representa a Consegue União, me né, escutar seu Wesley? agora? Oi. consigo. Sim, Conseguimos, sim. Wesley. Sim. Olá. Pois não? Wesley, o senhor é advogado? Wesley? Não, seu áudio não está... A gente estava te escutando. Quando você tirou o fone, você desabilitou o fone, a gente te escutou. Então, tá, vou terminar mais silencioso aqui agora e vou falar com vocês. Eu só tenho uma fala para dizer. Wesley, Eu vou desabilitar o fone. Eu desabilitei o fone. Wesley, em relação à manifestação, o prazo já se esgotou. Dessa forma... Eu sei, mas eu não tive a oportunidade de falar porque foi chamado só o senhor Rogério a fala ou a defesa. Eu só queria colocar... Mas seguinte, nesse muito momento, rápido, muito Wesley, rápido. desculpa Eu só te queria interromper. colocar... Wesley, por gentileza, desculpa te interromper, mas o momento de manifestação já se encerrou. Caso, né, seja... Vocês estão me ouvindo? É porque o meu falhou aqui. Sim. Então, sim. Oi. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Bom, enfim, caso tenha alguma manifestação contrária, ou enfim, pode ser apresentado recurso, né, o resultado já foi proclamado, tá? Desculpa te interromper, mas a oportunidade para se manifestar já passou e ainda tem a questão do recurso, caso o senhor tenha interesse para contratar algum advogado para iniciar com isso. A gente sugere dessa forma, tá ok? Dessa forma, Daniele, hoje não tem mais processo, era o único, né? Isso, só um processo em pauta. Perfeito. Então, com o resultado já proclamado, eu encerro a presente sessão e agradeço a presença de todos. Por fim, uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os colegas. Boa noite, até a próxima.